tudo bom? Eu sou a Júlia Vargas, a responsável pelas redes sociais aqui do FootHub. E na segunda a gente deu um pontapé inicial com o FootHub Sessions, uma série de entrevistas com pessoas que trabalham no esporte, mais no futebol, mas de vez em quando a gente convida para os outros também. E como eu expliquei na segunda, todo mês de março as entrevistadas vão ser mulheres, para a gente falar um pouco sobre o que é ser mulher no esporte, pensando no dia 8 de março. E a nossa segunda convidada é uma pessoa que eu admiro muito, que é uma inspiração para mim, é a Domi Beck. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, Domi. Imagina, eu que agradeço, fico super honrada, ainda mais com essa apresentação aí, puxa. Bom, Domi, então a gente vai falar sobre várias coisas, né? Mas a primeira tu deixou o Sport TV em 2019, né? Depois que o Ego terminou. E hoje tu está apresentando eventos de esportes. E para as meninas que estão ainda na faculdade e que querem saber como chegar aí nessa carreira no esporte, como foi para ti, desde que tu começou lá no jornalismo até hoje? Olha, meu sonho real sempre foi viajar. Não era o jornalista esportivo. Só que eu tive sorte de que o Sport TV fez um processo seletivo para correspondente internacional, jovens correspondentes internacionais. E eu me inscrevi porque eu queria muito viajar. Eu sempre gostei de esporte, sempre joguei futebol, jogava todos os esportes. Na faculdade eu até fiz uns freelas com campeonato de tênis, que aconteceu muito em Floripa. Mas aí eu me inscrevi no Sport TV para viajar, e foi o que aconteceu. Eu passei no processo seletivo, fui treinada e eles me mandaram para Barcelona. Então, minha primeira entrevista coletiva da vida, assim, foi o Pep Guardiola, no Barcelona. Nossa, tipo, entrou, botou o pé na porta e entrou, né? Sim, entrei. Ainda péssimo, era muito ruim no vídeo, eu tremia horrores, eu gravava assim, para gravar uma passagem de 30 segundos, eu demorava horas, porque eu não nasci para fazer televisão, eu sempre gostei de fazer vídeo, eu era a pessoa da família que estava sempre com a câmera de vídeo, mas eu jamais tinha me imaginado na televisão. E hoje em dia não existe mais esse processo seletivo, infelizmente, porque foi o passaporte, né? Isso, é um projeto que formou vários repórteres e apresentadores que ainda estão por aí no mercado, mandando bem demais, mas ele foi extinto agora. E, claro, agora tem muitas mulheres olhando para esse mercado, porque ainda bem a gente vê muitas mulheres participando das coberturas esportivas e, claro, isso aumenta o interesse. Agora a gente olha e vê que é possível estar lá, então a concorrência está maior. Só que, ao mesmo tempo, você não precisa esperar uma chance da Globo ou do Sport TV. Você pode se destacar na internet, que é um lugar mais democrático, né? Qualquer um pode começar a fazer um trabalho, ganhar espaço, e aí se o seu sonho é ir para televisão, ou para rádio, ou para alguma revista, aí eu acho que a internet hoje em dia é a porta de entrada, né? Não tem como. E tu sempre, enfim, na verdade tu acabou de falar, né, que tu não te imaginava muito no vídeo e a passagem e tal. Mas eu lembro que no Ego tu é sempre super pra cima e brincalhona e animada. Nas redes sociais tu é assim também, pelo menos tu aparenta ser. Isso é uma característica que veio de sempre ou foi adquirindo com o passar do tempo? Olha, quando eles me falaram que eu ia apresentar o Ego, eu era repórter. Eu não tinha a menor condição de ser apresentadora, assim, ainda mais que eles faziam o Ego com TP. E ler TP, você tem que ter uma habilidade muito boa, assim, de dicção, é uma coisa difícil. Esses dias até eu tive que ler TP para uma gravação do Rainbow Six, que é o jogo que eu apresento hoje em dia, e eu não conseguia mais, porque eu nunca fiz TP direito. E aí eu falei pro meu chefe, na época que me chamou para apresentar o programa, eu falei, não vou conseguir ler o TP, vamos tirar o TP e vamos deixar uma coisa mais natural, assim, até porque todo mundo fala de futebol no bar, no restaurante, no almoço de família. Por que a gente vai ter um TP para falar de futebol na televisão? Não faz muito sentido. Então a gente tirou o TP e aí isso ficou muito mais natural, porque eu não estava lendo, eu estava batendo um papo. E aí eu consegui ser eu mesma. Eu acho que isso foi o que deu certo, né? Eu não estava representando um papel, eu estava sendo eu lá, falando de futebol como eu falaria com as minhas amigas. E essa mudança de ir pro futebol, do futebol, né, do esporte não digital, a ir pro e-jogos. O e-jogos, como é que foi? Então, eu tava acabei a volta ao mundo, né? Eu dei 2 voltas ao mundo
muita sorte, né? É o meu maior golaço, foi esse. E aí, meu namorado mora na Áustria, eu tava lá com ele quando começou a pandemia. E eu tava com um projeto pessoal que eu tinha feito, porque eu fiquei muito tempo trabalhando com futebol e eu perdi completamente a relação de torcedor, assim, completamente. As pessoas até perguntam qual é meu time e eu não tenho mais essa relação com o time, assim, porque eu falo que eu torcia pro meu time. Eu ia entrevistar um cara do Palmeiras. Eu queria que o Palmeiras ganhasse a todo custo, pra entrevista ser boa. Então eu parei completamente de ser torcedor e torcia para mim, torcia para o meu time e para o Sport TV. E aí quando eu saí do Sport TV, dei a volta ao mundo, eu fui para a Itália e fui assistir a um jogo. E foi incrível, assim. Aquela emoção da torcida, sabe? Eu lembrei por que é tão fantástico o futebol, por que tantas pessoas são completamente apaixonadas. Eu falei, nossa, é isso, sabe? Eu quero voltar a ter essa paixão de torcedora. E aí eu criei um quadro pro meu canal do YouTube mesmo, que eu faria para mim, assim, não tinha nenhum patrocínio nem nada, mas de visitar vários estádios ali da Europa, aproveitando que é tudo meio pertinho, assim, dá para você ir de trem, e os ingressos são relativamente baratos. Eu falei, eu vou fazer isso, vou fazer uma série pelos estádios aqui da Europa. E aí eu fiz o primeiro episódio no estádio do Lyon, que era onde a minha irmã estava morando, e aí veio a pandemia. Então, tipo, esse projeto parou, eu vim para o Brasil, e aí o pessoal da Ubisoft, que é essa empresa que faz o jogo Rainbow Six, me chamou para trabalhar, para apresentar o campeonato. Eu falei, gente, mas eu não sei nada disso, vocês têm certeza? Foi mais ou menos o que eu falei pro meu chefe no Sport TV, eu não sei apresentar, você tem certeza disso? E eles... Quantas pessoas você quer me escolher? E eles falaram que justamente eles estavam querendo ampliar o mercado e o olhar das pessoas para os jogos eletrônicos, e fazia muito sentido ter alguém que não era uma especialista no jogo. E até para conversar com as pessoas que não são especialistas, né? Às vezes as pessoas gostam de assistir um jogo, mas não necessariamente elas jogam, elas só gostam de assistir um campeonato. Então é legal alguém que saiba explicar os termos técnicos de uma forma mais simples. E aí eu me apaixonei pelo mercado, é incrível. Primeiro que é um mercado muito feminino, é a maioria das pessoas que jogam videogame no Brasil, a maioria é mulher. Olha que legal. Porque a minha próxima pergunta era sobre isso, porque na internet volta e a gente vê as meninas gamers falarem sobre o machismo que elas sofrem e tal. Infelizmente ainda é um mercado que tem muito preconceito, como acho que o futebol, como muitos outros mercados também, está sofrendo uma transformação, ainda lenta, mas está num processo de transformação. Mas a gente vê muitos episódios de machismo, principalmente porque a internet, você pode criar um perfil fake, você pode ameaçar, você pode deixar enfim, você pode exercer seu preconceito livremente na internet, né? Então as meninas sofrem muito preconceito com isso. Você vê que, falando do meu jogo, do Rainbow Six, o campeonato brasileiro é, teoricamente, um campeonato misto, qualquer pode escrever homens ou mulheres, porque no esporte eletrônico não tem a questão física que existe nos esportes tradicionais, como basquete, vôlei, que tem, né, tamanhos diferentes de quadra, etc. Então, poderia ser um campeonato com equipes mistas, mas não existe nenhuma equipe mista. As equipes são masculinas, 100%, no Campeonato Brasileiro, né, na elite do Campeonato Brasileiro, porque as meninas não têm chance e preparo, condições de chegar ao nível que os homens já têm. Então, esse ano, a Ubisoft fez uma coisa que eu considero assim, o grande acerto para esse ano de 2021. Fizeram um campeonato feminino, já tinha algum tempo campeonato feminino, mas ainda era tratado como uma coisa assim, paralela, não principal. E agora eles colocaram um pouco no holofote uma liga feminina com uma premiação recorde de R$300 mil. E olha que legal, eu acho que isso vai criar uma bola de neve positiva. Você dá dinheiro para as meninas, as organizações e os patrocinadores veem que tem dinheiro, elas dão mais suporte para as meninas treinarem, as meninas conseguem treinar num campeonato 100% feminino, onde elas são aceitas, elas não sofrem preconceito, elas vão elevar o nível e elas vão atrair mais mulheres que olham aquela atleta, veem que é possível,
viver do esporte eletrônico e vão investir mais na carreira delas próprias. E vai ter mais gente jogando, o público vai crescer, os patrocinadores vão se interessar. Então, é uma coisa que tende a crescer e, no final, vai crescer o mercado como um todo. Então, não só as mulheres vão ser beneficiadas com isso, os homens também. Então, eu acho que esse ano a gente está dando um passo muito importante para deixar, quem sabe, né, um mercado mais igual para as mulheres. Nossa, isso é muito legal, eu não sabia. E isso que tu falou de eles procurarem pessoas que não entendem, realmente, eu não sabia nem da existência desse jogo, por exemplo. Mas eu sempre te acompanhei nas redes. E aí, por isso, eu acabo descobrindo que existe um jogo diferente. E, pô, claro, não é o meu caso, porque eu sempre fui uma negação em qualquer videogame. Mas, tipo, alguém pode ir lá e começar a jogar aquilo, se interessar e descobrir que é muito bom em alguma coisa, né? Isso é muito legal. Eu também sou péssima no videogame, não conta pra ninguém. Quando alguém vem falar comigo, mas você não joga? Eu falo, eu jogo bola. Você quer 1-1 ali na bola mesmo, na quadra? Aí eu ganho. Bom, é impossível, né? A gente já falou dessas perguntas que a gente fez, já veio a tua volta ao mundo. E é impossível te entrevistar e não falar sobre isso. E nas 2 vezes tu largou tudo e foi viajar. Isso sempre foi um plano da tua vida? Dar uma volta ao mundo, assim, parar um ano e ir? Sempre, desde que eu tenho, nem sei, desde que eu comecei a ler os primeiros livros, assim, dos aventureiros que desbravavam o mundo, dos velejadores que davam uma volta no planeta, eu falei, eu quero fazer isso. E aí eu sempre, desde pequena, já tinha uma poupancinha. Eu comecei a trabalhar cedo, com 15 anos, trabalhei num shopping lá em Floripa, e aí o dinheiro que eu ganhava era para essa poupancinha, assim. E a minha família sempre soube disso, mas mesmo assim, quando eu cheguei, falei, pessoal, olha, acabou a Copa do Mundo, acabou a Olimpíada, eu vou sair da Globo para viajar o mundo. Todo mundo falou, não vai, você tá louco. Depois eles ficaram um pouco aliviados. Ai, tá bom, vai. Também a gente não aguenta mais você falando disso. Vai logo, faz esse sonho e depois você volta. E aí foi maravilhoso. A experiência de viajar sozinha ainda é mais engrandecedora. Não conta pro meu namorado, que a segunda volta ao mundo eu viajei com ele, mas viajar sozinha. Também que ele não fala português, pode falar. Ai. Eu já viajei sozinha também, mas não foi uma volta ao mundo. Eu passei 22 dias na Europa. Eu fui pra assistir a final da Champions em Madrid. Na época, já tinha comprado tudo, organizado tudo, não consegui o ingresso. Mas estava lá, do lado de fora do estádio, mas estava lá. Irado, às vezes é mais legal. Mas quem sabe um dia, né? Mas foi muito... Essa coisa de ser engrandecedora é muito louca, porque a gente descobre muito sobre nós mesmos, né? Nós mesmas, no caso. E aqui no Brasil, como ainda é um pouco perigoso para eu, por exemplo, não me sinto muito confortável para ir em alguns lugares sozinha. Mas tem vários países do mundo que é mais igual, assim, não tem óbvio, não tem tanta violência. E para várias pessoas que eu conheci é mais normal uma mulher viajar sozinha. Aqui no Brasil, vários amigos ainda ficavam com o pé atrás. Mas você vai sozinha? Mas, olha, foi incrível, eu recomendo e vale muito a pena fazer uma viagem assim. E as pessoas sempre me perguntavam, tá, mas você vai largar seu emprego e depois você vai fazer o quê? Porque, obviamente, eu gastei todo o meu dinheiro viajando, né? Muito bem, investimento. Investimento. E o fato é que quando eu voltei da primeira viagem, eu recebi várias propostas de emprego, porque eu acho que as pessoas, primeiro, elas admiram quem tem coragem de seguir o próprio sonho, independente do que está acontecendo, e viajar é uma coisa que te traz conhecimento, que é um conhecimento muito específico, assim, e que te ajuda em várias áreas, de organização, de independência, de cara de pau, de saber se virar nas adversidades. E aí, quando eu fui viajar de novo, aí as pessoas falaram, tá, agora você vai viajar e não vai mais ter trabalho, porque não é possível, as pessoas não vão confiar, mas você só fica viajando. Mas, não, ó, eu tô aqui para provar que eu fui de novo. E voltou e tem um trabalho. Trabalho, vários convites, e não tem como, assim, quando você segue seu sonho, as coisas parecem que acontecem. E nessa viagem, né, como tu falou, da relação da mulher em outros países, diferente, ser menos perigoso para elas e tal, deve ter visto muitas realidades completamente diferentes do que a gente vive aqui com
com machismo, né? O Brasil ainda é um país muito machista. Sim, bom, no caso específico, eu fiquei muito tempo na Áustria, né, porque meu namorado é de lá, e é impressionante, assim, como você se sente segura e livre para andar na rua à noite, para fazer o que você quiser, e a gente se acostuma, né, com essa sensação de insegurança, de você estar sempre olhando, assim, para trás, para ver se ninguém está te seguindo, se você está andando na rua à noite. A gente começa a achar isso normal, né, mas não precisa ser assim, é possível uma realidade diferente. Eu espero que um dia a gente consiga chegar lá, né? Ainda vai faltar muito, porque a gente ainda, eu acho que os nossos passos ainda são muito lentos. Quando a gente está falando aqui da mulher no esporte, é óbvio que está muito melhor que antes. A gente teve conquistas muito importantes nos últimos anos. Eu vou falar da TV Globo, que é um cenário que eu conheço melhor, mas a gente teve em 2019 a Ana Thaís Matos, entrando para a história, né, virando comentarista pela primeira vez de um jogo de futebol masculino na TV aberta, na TV Globo. Depois a gente teve ela e a Renata Mendonça comentando pela primeira vez uma partida do Campeonato Brasileiro, primeira vez que a gente teve na equipe 2 comentaristas, foi incrível também. A gente vai ter a estreia da primeira narradora da TV Globo, olha que incrível, que passo importante. A gente teve também em dezembro a primeira juíza de uma partida da Champions League. São passos muito importantes, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar que outras minorias não estão incluídas ainda nesse movimento, né? As mulheres negras ainda têm portas muito fechadas, muito devagar. Eu acho é um outro tema que a gente tem que, né, abrir os olhos e discutir sobre isso. E o futebol também é muito machista no sentido de gays, são minorias, não tem espaço, tanto no jornalismo quanto nos esportes, como os atletas. Enfim, é um processo muito longo. Começamos, mas ainda precisa dar uma acelerada, né? Eu lembro de uma vez que eu li um comentário da Ana Thaís Matos, ela falando que a gente ainda precisa dar muitos passos para frente, mas a gente não retrocede mais esses que a gente já deu, né? E isso é muito importante da gente lembrar sempre. E teve uma frase que a Renata falou também que me chamou muita atenção, porque a Renata Mendonça, quando foi contratada como comentarista, ela falou assim: olha, para ser bem honesta, esse não é meu sonho, porque eu não sabia que eu poderia sonhar em ser comentarista. Olha que lindo isso, ela precisou da Ana Thaís, de outras mulheres que vieram antes, de uma porta aberta, e a hora que essa porta abriu, não tem como, porque muitos homens, na época que eu estava no Sport TV, falavam: mas a mulher não sabe dar opinião sobre futebol, porque existiam já muitas apresentadoras e muitas repórteres, mas numa posição de comentarista ou de narradora, em posições mais chaves de opinião, não existia mulher. E eles falavam que as mulheres não estavam preparadas, mas o fato é que não existia nenhuma porta aberta. E o fato da narração é uma coisa muito engraçada, assim, porque vários narradores homens começam narrando partidas menores, às vezes da Série B, às vezes campeonatos amadores, e a pessoa, às vezes não gosta do estilo do narrador, mas eles não falam: homem não sabe narrar, olha isso que absurdo. Mas eles não estão acostumados ainda, porque o cara precisa começar de algum lugar. Agora a mulher, o cara escuta, e você lê as notícias que saem nos portais, você vê os comentários, a quantidade de comentários falando: eu mudo a TV, eu abaixo o som. E óbvio, a pessoa tem que começar de algum lugar, você tem que dar uma chance. Mas as meninas estão aí para mostrar que quando elas começam, meu amigo, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, né? Mudando de assunto, eu estava lendo na semana passada o livro da Carol Barcelos. Ela fala sobre quebrar os limites dela, e enfim, que ela fala da maratona, das ultramaratonas que ela participou. E aí eu lembro de uma vez quando quebrou as costelas. E eu vejo nas redes sociais que tu é uma pessoa bem aventureira. E tu tem isso dos teus limites e saber que tu tá quebrando os teus limites? Olha, eu acho que eu não penso muito nos limites, na verdade. Isso por si só já é uma forma de você não dar espaço. Eu acho que a gente não tem limite, né? Se você pensar, a gente é mãe. A primeira coisa mais difícil do mundo é ser mãe. Você tem que dar luz a uma pessoa. Agora a gente
é mãe, é mulher, é amiga, trabalha fora, trabalha em casa, segue os nossos sonhos. Eu nunca me vi como um limite assim na minha frente. Eu acho que também fui criada numa família muito feminina. Eu tenho 2 irmãs e uma mãe postiça, então eu brinco que são 2 mães e 2 irmãs, e a gente sempre foi ao estádio, sempre jogou bola, a gente sempre andou de moto, a gente foi criada sem, pra mim não existia esse negócio, isso é brinquedo de menina, isso é brinquedo de menina, nunca teve isso na minha casa, então isso obviamente ajudou essa noção de que não há limites, né? Nossa, muito, muito verdade isso que tu falou, a diferença da criação, né? Porque a gente tem muito o lance, assim, muitas meninas, quando são crianças, tem todo aquele lance, tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo porque vai sujar tua roupa, ou porque vai cair e ficar com o joelho roxo, e menina não pode ter joelho roxo. Imagina uma menina quebrar as costelas, né? E quando a gente é criada sem essa ideia de que a gente não pode fazer isso, eu tenho a impressão que no futuro isso reflete muito na nossa personalidade, né? E a coisa da gente ter essa referência, né, de você entrar no Instagram e ver várias mulheres falando sobre futebol, ou sobre surf, ou sobre skate. Você olha aquilo, você vê que é possível. Então, eu acho que uma mulher estando lá vai abrir a porta para várias outras mulheres, e essas várias mulheres vão abrir a porta para outras mulheres, e a gente junta é muito mais forte. Durante a pandemia, saiu várias matérias de uma campanha que tu participou para poder ir para a Áustria visitar o Marcos, né? Porque as fronteiras estavam fechadas, enfim. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre isso, porque o que eu li foi uma experiência bem trabalhosa, né? Foi. Porque era enfim, todo mundo estava passando pela mesma dificuldade, né? E eu achei que não tinha como a gente se encontrar. Ele estava lá, eu estava aqui, as fronteiras estavam fechadas. Aí um dia, meu namorado conheceu uma amiga de uma amiga de uma amiga que falou para ele que existia esse movimento na internet chamado Love is not tourism. Amor não é turismo. E aí eu comecei a pesquisar e eu descobri que era, juro, a sensação é que de repente abriu um mundo assim. 1 milhão de casais separados pela pandemia, inclusive gente que tinha dado à luz e o pai ainda não tinha conhecido a criança, ou família que os filhos tinham se separado, porque, enfim, o governo não está muito interessado em saber, né, a situação de cada indivíduo, então ficou uma coisa meio generalizada. E aí, se você não era casado, se não tinha o documento nem o passaporte, as fronteiras estavam fechadas. Mas o pessoal se juntou na internet, começou esse movimento maravilhoso e gigantesco, super pressão nos governos da Europa, principalmente, que eram os que estavam mais fechados. E aí, não teve sabe, não teve como não abrir as portas. Então, eles deixaram as pessoas que eram parceiros de vida, eles chamavam, que não necessariamente casados no papel, mas eram parceiros de vida. Você tinha que ter 1 milhão de documentos, juro, 1 milhão, assim. Eu passei dias conferindo, imprimindo, tinha que ser em inglês para eles poderem entender, imprimir foto, eu juro, eu tava com uma pasta desse tamanho, tremendo, dos pés à cabeça, assim, eu falei, não vou conseguir. E no final, ninguém pediu nada, falaram, tá bom, pode ir. Eu, poxa, agora eu quero mostrar, mocinho da imigração, vamos ver aqui, ó, 1 por 1 dos 32 mil documentos que eu trouxe. Deve ter sentido um pouco isso durante a volta ao mundo também, né? Que a gente separa 1 milhão de documentos e depois nem meia dúzia. Não. E, bom, agora eu não sei como tá a nossa situação no mundo, né? Não sei se as pessoas olham para o Brasil com tanto amor como era antes. Mas eu me senti sempre a melhor pessoa, assim, todo mundo, quando eu falava que era do Brasil, todo mundo já abria aquele sorrisão, já abria os braços. A gente tinha essa imagem, né, de ser um país muito maravilhoso. Vamos ver agora, né, depois dessa pandemia, porque pelo que eu acompanho das notícias que o Marcos recebe muito lá na Áustria, minha irmã na França também, o Brasil tá famoso, viu? Tá todo dia no noticiário e eles estão um pouco preocupados como a gente está lidando com essa questão. Em algum momento tu sentiu algum não preconceito, mas assédio por ser uma mulher brasileira? Olha, assédio não. Não, eu viajei 1 ano sozinha, tive um episódio
de me sentir insegura, que foi uma coisa muito pontual na Índia, assim. Eu até fiz um vídeo sobre isso, coloquei no meu canal do YouTube, que é um canal bem meia boca, porque eu nunca consigo fazer os vídeos que eu queria. Vamos, a pandemia, estamos em casa, é o momento. Não, eu falei isso, de repente é isso, eu vou melhorar meu canal do YouTube, mas aí veio o Rainbow Six, eu tive que estudar, porque eu não sabia nada do jogo, eu fiquei estudando, jogando videogame, e aí nunca fiz os vídeos. Mas esse tá lá, contando um pouco dessa história, dessa aventura, que eu fiz muito Couchsurfing, que é um site, uma plataforma para as pessoas abrirem a casa para viajantes. E não envolve dinheiro, é uma coisa meio de amor, de amizade, de celebrar, tipo, a parceria, assim. Então, você fica na casa das pessoas, vira amigo delas, elas te mostram um pouco do país e você, claro, traz outras questões culturais do seu país. É muito legal, uma troca muito legal. Só que na Índia, os costumes são muito diferentes. E ainda é um pouco como o Brasil, um país muito machista. E teve um rapaz que não entendeu muito bem que eu viajando sozinha não significava que eu queria dormir com ele. E aí a gente teve aí um episódio de filme de terror. Imagina. Nossa. Eu acho que em 365 dias eu passar um episódio, tá muito no lucro, né? A tua segunda volta ao mundo foi com teu namorado, né? Sentiu que em algum momento as pessoas te tratavam um pouco diferente por estar com um homem em alguns países? Não, eu senti que a gente fazia mais aventuras, assim, porque... Legal. Por exemplo, sei lá, a gente vai subir esse vulcão, pode ser que fique tarde. Eu sozinha já não iria nesse pode ser que fique tarde. Medo de me perder e tal. Mas quando você tá com outra pessoa, talvez fosse uma mulher, talvez não, com certeza, mesmo se fosse uma outra mulher, ter outra pessoa, você se arrisca mais. Tipo, eu quando viajei sozinha, eu bebia pouco, porque você não sente, assim, enfim, você aproveita até um limite, né? Uhum. Mais cuidadosa. Quando tem outra pessoa, você relaxa mais. Tipo, se eu dormir e perder o ponto, a outra pessoa vai lembrar que tá na hora de descer do busão, entendeu? Sim. Então, isso foi legal. Mas, ao mesmo tempo, você se conecta menos com as pessoas, porque você tá sempre conversando com alguém. Quando você tá sozinha, você é obrigada a socializar. Então, eu conversei mais com as pessoas. Eu acho que eu evolui mais como pessoa viajando sozinha, porque você se conecta com você mesmo, assim, você faz as coisas que você tá afim, você entende quem é você, do que você gosta. Foi muito importante para esse entendimento, assim, de quem eu sou, para o amadurecimento. Tanto é que quando eu terminei a primeira volta ao mundo, eu voltei pro Ego, né? Foi bem engraçado. Eu dei uma volta ao mundo e voltei pra mesma equipe, o mesmo programa, a mesma casa, tudo, assim. Parecia que eu não tinha ido, mas ao mesmo tempo eu era outra pessoa. Completamente. Então eu já não me encaixei mais, sabe, naquele lugar. Foi engraçado, apesar de eu amar trabalhar na TV e no Ego, eu vi que o ciclo já tinha fechado. E é muito legal quando você entende, né, isso sobre você, que você passa a sofrer menos. Entender que as coisas mudam, os ciclos se fecham e outros ciclos se abrem. E tu foi para lugares bem diferentes, né? Tu foi para África, passou um tempo com crianças em orfanatos e tal. Então, deve ter sido que existe umas realidades muito diferentes da que a gente vive, né? Eu acho que no Brasil a gente tem muito acesso a essa noção de realidade, assim. Por exemplo, eu vejo até quando o meu namorado foi pro Rio, a gente subiu o Morro Dois Irmãos e na volta tinha um garotinho assim com uma metralhadora sentado numa ruazinha. E para mim aquilo era muito normal. Quantas vezes você viu essa imagem infelizmente, de arma, uma metralhadora na mão de um garotinho? Então para mim foi normal, assim, eu nem realizei, sabe? Eu continuei andando, ele travou, ele falou, nossa, o que tá acontecendo? Eu continuo andando, finge que tá tudo bem. E depois que eu fui pensar, nossa, olha que louco, eu passei por uma cena que não me chocou mais. Quando a gente vê as pessoas na rua aqui no Brasil, a gente não se choca mais, né? Eu acho, é normal. Para as pessoas de fora, que não estão acostumadas, óbvio, tem vários países na mesma situação do Brasil, mas tem vários países que estão numa situação melhor que o Brasil. E para essas pessoas, essa realidade já choca mais, a gente já está acostumado, né? Então eu acho que não, assim, nada do que eu vi na África eu não tenha visto no Brasil antes. A gente é bem parecido até. Bom, pra gente indo mais pro final, na tua época como jornalista, principalmente com futebol e tal,
Lembra de alguma situação de machismo ou assédio que tu tinha passado e que te marcou? Olha, acho que o Ego era um programa muito democrático, né? Era o melhor programa do Sport TV, sem dúvida. Concordo. E as pessoas curtiam muito, assim. Eu ia muito na arquibancada, porque era o meu lugar favorito, era na arquibancada. E sempre fui muito bem recebida, me diverti horrores, era o meu momento favorito, com certeza. Então eu não passei por nenhum episódio, assim. Mas eu sentia, às vezes, um preconceito dentro da própria... do próprio mercado, assim, dos jornalistas. Tinha um apresentador do Sport TV, por exemplo, que sempre quando ele me chamava, ele falava assim, agora a programação do Sport TV vai ficar mais bonita. Aí no outro dia, agora estamos ficando embelezados. E, tipo, isso me cansava um pouco, sabe? Porque eu não... Óbvio, claro, ter uma aparência que é mais aceita como modelo, era aceita, né? Não é mais, me abriu portas. Eu tenho que ter essa consciência, tenho que saber que eu usufruí de muitos privilégios. Mas eu acredito também que eu me dediquei, eu estudei, sabe? Eu tenho outros atributos, né? E aí eu tive uma conversa com ele um dia, eu falei, olha, eu não gostaria que você me chamasse assim. Quando você fosse me chamar, eu gostaria que você falasse, olha, a programação vai ficar mais divertida, vem aí o Ego. Olha, agora tem uns lances engraçados, assista no Ego, sei lá, qualquer outra coisa que não ligado à aparência. E ele não entendeu, ele não computou na cabeça dele, assim. Tipo, daí... Nossa. eu falei, então tá bom, então deixa. Tipo, simplesmente a gente tem que aprender a ignorar algumas coisas, né? Porque parece que outras pessoas não vão entender. E aí foi isso, ignoramos, passou. E pra gente terminar mesmo, eu vou te pedir 2 conselhos. A primeira é, o que tu diria para as meninas que querem vir para esse mercado do futebol, dos jogos eletrônicos? E a outra é para quem quer viajar o mundo e quer se aventurar sozinha, mas tem medo. Olha, eu posso ficar falando até amanhã sobre viajar o mundo. Se você tem medo, escolhe um país que é seguro. E planeja um pouquinho, porque eu fui sem planejamento porque eu não estava com medo, e aí é muito mais fácil. Mas se você planeja, a possibilidade de dar alguma coisa errada é muito menor. Mas não deixe de ir. Mesmo que você tenha um super parceiro que viaje com você, uma amiga maravilhosa que viaje com você, faça uma viagem sozinha. Se eu pudesse te dar um conselho de todos do mundo, seria esse. Dá essa oportunidade para você se conhecer fazendo uma viagem sozinha, nem que seja 20 dias, 10 dias. Vai para um lugar sozinha e vive essa experiência, é incrível. E depois, claro, me conta, que eu vou querer saber. Me manda um e-mail. Por favor. E para quem quer trabalhar com jornalismo esportivo, com esporte eletrônico, é um mercado incrível. E a gente está numa fase muito legal de ter tantas oportunidades e chance de fazer história mesmo. A gente está vivendo um momento que é histórico. Daqui a muito tempo, eles vão lembrar, olha, lembra em 2021, quando a gente viu a primeira narradora? Lembra quando as meninas estavam fazendo aquela entrevista, quando aqueles blog formado só por mulheres tinha vários acessos? É um momento histórico e a gente está fazendo parte disso. E não abaixe a cabeça, você vai escutar críticas, não tem jeito, principalmente na internet, mas não deixa isso te abater. A gente tem mais mulheres do que homens nesse mundo. E tem muitos homens apoiando a nossa causa e lutando também por um mundo mais igual. Então vamos juntos nessa, vai dar certo. Muito, muito, muito obrigada, Domi. É um prazer te escutar e te ter aqui no FootHub Sessions. É uma inspiração para mim e tenho certeza que para outras mulheres também que querem viajar, que querem ir para esse mercado e que estão com vontade de botar as asinhas nas costas e ir. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E você aí que nos acompanha aqui no YouTube do FootHub Sessions e no Instagram, fique ligado que ainda tem mais algumas entrevistas que vão entrar nesse mês de março. Um beijo, até a próxima. Ju, obrigada, eu que agradeço, você é maravilhosa.